Assim como outros períodos da nossa história, o feudalismo traz consigo uma série de características marcantes. Entre elas, podemos citar a economia com base na agricultura de subsistência, ausência de comércio ou qualquer atividade mercantil, a ausência de moedas ou qualquer tipo de dinheiro, predominância da troca entre indivíduos para obtenção de bens de consumo, descentralização do poder, existência do trabalho servil. A sociedade feudal foi baseada em uma estrutura fortemente estamental e fixa, por isso havia pouquíssima mobilidade social e, portanto, alguém nascido em determinada posição não tinha esperança de mudar de classe social ao longo da vida. A divisão da sociedade feudal era: realeza alta, nobreza e clero, nobreza média, artesãos ricos, artesãos comuns, servos e escravos. A escravidão, embora não fosse uma prática muito comum na época, existia. A maioria dos escravos assim eram denominados por conta de dívidas ou de guerras. A maior relação aqui, no entanto, era a de suzerania e vassalagem que ocorria quando o senhor feudal cedia uma porção de terra ao servo em troca de lealdade e serviços. Um ator fundamental neste sistema era o senhor feudal, dono dos feudos, ou seja, das terras que eram cedidas aos servos como transação comercial. A sua principal obrigação para com esse grupo era proteger os seus servos, especialmente em casos de guerras ou invasões. Já os servos, por sua vez, precisavam arcar com uma série de demandas do senhor feudal. Entre elas, podemos citar a talha, entrega de parcelas da produção total, o dízimo, dado à igreja, as banalidades, taxas de uso das ferramentas do feudo, como os moinhos, é a corveia, nome dado ao trabalho feito no feudo. Os senhores feudais também detinham um grande poder político e trabalhavam lado a lado com a Igreja Católica, que tinha uma forte influência no período e controlava o viés ideológico de toda a sociedade. Os reis, por sua vez, observaram um grande declínio de seu poder. Outro fator importante é a economia dos feudos, que era moldada pelas seguintes características: autossuficiência. Tudo que era produzido era utilizado para a sobrevivência do feudo. Subsistência, agricultura com baixa tecnologia. O comércio estava presente no período, mas de maneira extremamente sutil. O seu principal objetivo era complementar a atividade agrícola e ele era feito na forma de troca. No entanto, apesar de a maioria das pessoas acreditar que a Idade Média foi um período sem avanços tecnológicos ou científicos, isso não é verdade. Embora essa fase da história não seja marcada por grandes descobertas, houve sim um certo desenvolvimento em áreas como a agrícola e as artes em geral. Por fim, a crise do sistema feudal começou a surgir a partir do aumento demográfico e a consequente maior ocupação de áreas agricultáveis, levando ao esgotamento e saturação das terras disponíveis. Com o aumento da natalidade, havia pouco espaço e pouco recurso para as demandas de tantas pessoas. Isso gerou, além da redução de posses da nobreza, que não tinha mais terras para distribuir, um grande êxodo que levou tais indivíduos a buscarem maiores oportunidades nas cidades. Assim iniciou o crescimento do comércio, com foco nas cidades italianas, que fazia transações com os povos árabes, e da região do Flandres. Com as cruzadas, organizadas pela Igreja, ocorreu uma expansão ainda maior do comércio na Europa. Assim, as cidades passam a absorver os servos que saíram do campo para a região urbana e ocorre o renascimento comercial e urbano, dando início ao capitalismo e originando uma nova classe social, a burguesia.